Pode ser para você, meu irmão, minha irmã, meu querido jovem, amigo. Como é que vocês estão? Tudo bom? Prontos para nós meditarmos nessa semana a respeito um pouco mais da santificação profunda que Cristo quer operar em nós? Então, a pergunta que nós vamos meditar nessa semana é como que começa a santificação. Na última semana nós aprendemos um pouco mais do porquê da santificação e o porquê o próprio Cristo, e nós nos aprofundamos um pouco mais a respeito desse Cristo, alguns aspectos que muitas vezes nós negligenciamos ou não meditamos o suficiente. Mas como que se inicia a santificação? Em João capítulo 12, verso 24, Jesus traz um princípio que foi aplicado a ele e se aplica a nós, que diz assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E essa é uma realidade do reino de Deus. O nosso estudo não é sobre o reino, mas é uma realidade do reino em que a vida ela vem após a morte. A vida ela é operada através da morte. Então, como que funciona? Nós somente viveremos a santificação, nós somente iniciaremos a santificação que Cristo quer operar em nós no momento que nós realmente morrermos para aquilo que nós somos, pensamos, para aquilo que nós desejamos ou ansiamos. Então, existe uma necessidade que ela é saudável de nós perdermos a esperança em nós mesmos. Nós temos que perder a esperança que há em nós. Eu tenho que perder a esperança de que o Gediel consiga operar a própria santificação. De que através do meu esforço, de que através da minha entrega, de que através dos meus dons e talentos, eu possa me tornar mais parecido com Cristo. Porque eu não posso. Em mim não existe essa capacidade. Em mim não existe essa prontidão para que eu me torne mais parecido com Cristo. E Salomão, no livro de Eclesiastes é um livro conhecido por ser um tanto quanto pessimista, mas na verdade ele é muito realista e por isso que ele está na Bíblia. No capítulo 9, verso 3, ele define muito bem o que nós somos como homens, como seres humanos. E ele fala assim que este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. Ou seja, ele resumiu o que está acontecendo com a gente. A todos sucede o mesmo, ninguém está isento. Porque ele fala que o coração dos homens está cheio de maldade. E nele há desvarios enquanto vivem. Então no nosso coração, no coração humano, habita somente a maldade. Nós estamos totalmente contaminados pela maldade. Pela infinita graça de Deus, existe uma coisa que nós chamamos de graça comum. Cristo ele permitiu que, mesmo em meio à nossa pecaminosidade, que decorre da queda, ainda habite a graça dele, a imagodeie dele no ser humano e na criação. No entanto, nós não conseguimos, nós estamos totalmente contaminados pela maldade. Muitas vezes nós pensamos que a maldade no ser humano é como uma ilha em meio ao oceano. Mas na verdade é o inverso, a maldade dentro do coração do homem é o próprio oceano. E talvez você se assuste com isso, você pense assim, nossa, talvez ele está exagerando, talvez ele está sendo pessimista demais. Mas esse é o olhar bíblico. Marcos capítulo 8, verso 38, Jesus ele afirma que aquele que quiser vir após ele deve tomar a sua cruz e, se quiser ter vida, terá que negar a sua própria vida. Porque a nossa própria vida, que é a própria alma do homem, não está apto para servir a Cristo. Por isso que nós morremos, nascemos de novo, com uma nova vida. Então, é uma coisa engraçada, mas essa nossa doença, que é o pecado, um dos sintomas dela é fazer com que a gente pareça saudável. Então, nossos próprios olhos não são saudáveis, não, eu sou bom. Eu não sou tão ruim assim, eu não sou tão maldoso assim, meu coração não é tão maldoso assim. E é isso que a Bíblia chama de cegueira. Só que se nós não enxergarmos o tamanho da nossa maldade, nós nunca receberemos o tratamento que é necessário para que essa maldade seja extirpada. E esse tratamento é o que nós chamamos de santificação. E por isso desse estudo. Então, se a gente pensa assim, não, eu só estou com uma dor de cabeça, eu vou tomar uma aspirina, eu vou tomar
um remedinho fraco para passar essa dor de cabeça. Só que na verdade o que nós estamos é com câncer, um tumor no cérebro terminal. Esse é o tamanho do pecado. Não é uma dorzinha de cabeça. É uma doença que, se não for tratada energicamente, ela nos levará a óbito. Eu acho muito legal uma frase que o C.S. Lewis ele disse, ele falou assim, ó: morra antes que você morra. Não há oportunidade depois. Então nós precisamos morrer para nós mesmos antes que nós morramos de verdade, não tenhamos mais tempo para fazer alguma coisa. Nós temos que ir e estar no local em que nós não tenhamos mais esperança de realizarmos a nossa própria santificação. Esse local nós chamamos de desespero, que é um local que nós realmente desesperamos de nossa própria capacidade. É aquilo que Paulo chega na conclusão no capítulo 7 de Romanos, no último versículo, ele fala assim, ó: miserável homem que sou. Tipo assim, quem me livrará do corpo desta morte? Eu não consigo realizar a vontade de Deus. Eu não consigo, mudar a minha história. Eu não consigo me libertar desses pecados que estão sempre comigo. Eu não consigo sair desse ciclo de derrotas, desse ciclo de fracassos, desse ciclo de decepções. Não consigo enxergar em mim um bem que consiga mudar isso, porque existe uma lei do pecado que é mais forte. Mas no capítulo 8, no versículo 1, ele chega na conclusão maravilhosa que, graças a Deus, pela lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, que nos livra da lei do pecado, dessa lei da maldade que está no coração do homem. Então, esse desespero nós também chamamos de arrependimento. E o arrependimento é o start da santificação. É um arrependimento não do tipo assim, realmente eu sou ruim, eu preciso de Jesus. Não, é muito mais profundo do que isso. É uma morte que, se o grão ele cair e não morrer, ele não vai produzir fruto. O fruto que está lá em Gálatas capítulo 5, 22, o fruto da paz, o fruto da longanimidade, o fruto do domínio próprio, esse fruto não irá surgir se não tiver morte, se não tiver arrependimento, um local de desesperança em si próprio. Porque quando a gente vem com arrependimento, quando Cristo opera em nós o arrependimento, e isso somado à fé de que Cristo, ele sim pode operar a santificação, então nós iniciamos a santificação. Arrependimento, mas a fé em Cristo Jesus, de que Ele é poderoso, de que Ele faz, de que Ele consegue. Então, isso starta a santificação em nossas vidas. Deus abençoe você, que nós possamos meditar nessa palavra.